Olá pessoal, vamos para o nosso curso de extensão do meu estágio do ensino fundamental. O tema desse curso de extensão é Educando com Deficiência Visual na Educação Inclusiva. Eu vou estar abordando com vocês a referência bibliográfica deste livro aqui, ó, que é Deficiência Visual na Escola Inclusiva, de Carlos Fernando França Mosqueira. Daí eu vou estar abordando com vocês, fazendo uns comentários sobre o assunto. Preparei também os slides aqui, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês os slides por conta do meu vídeo, não consegui agrupar os dois juntos, mas vou estar lendo para vocês o resumo que eu fiz referente a esse livro aqui, dessa abordagem, do conceito desse autor, tá? E depois vou deixar referenciado nesse primeiro vídeo para vocês, desse estágio meu do ensino fundamental. E depois vou estar abordando com vocês algumas atividades sobre esse estágio de ensino fundamental, que eu vou estar fazendo como se fosse no primeiro ano. As atividades para uma criança de inclusão, né, com deficiência visual na primeira série, né, no ensino fundamental. E começando com vocês aqui a conceituar umas partes desse livro, né? Eu quero abordar com vocês, antes de começar os slides, né? A deficiência visual, a história da deficiência visual e o funcionamento da visão e seus comprometimentos. Como é um educando com deficiência visual na escola inclusiva, a gente tem que estar abordando como se fosse uma criança de baixa visão, né? Não totalmente sem visão nenhuma, porque daí já seria uma criança que estaria se adaptando em outros lugares. Como é na escola inclusiva, e a gente sabe que na escola inclusiva não tem todos os mecanismos preparados para essa criança, vamos estar abordando com baixa visão por enquanto, até o final do curso, se a gente conseguir abordar uma criança que tenha nada de visão, né, que seja uma deficiência visual que não tenha essa acuidade visual mesmo, e a gente aborda mais pra frente. Então, começando o nosso curso de extensão, eu vou estar abordando com vocês, fazendo pesquisa sobre o assunto, e conforme as dúvidas a gente vai abordando, vai pesquisando e vai levantando essas hipóteses, tá? Então, sobre a história da dificuldade dos deficientes visuais passando do dos tempos, foram épocas de muita dependência e desprezo, né? Vocês sabem que os deficientes no início, né, tiveram muito conflitos, muitos no decorrer da história, muita dependência, né, e não tinha essa escola no processo de inclusão, né, eles eram considerados, não eram colocados na sociedade como uma pessoa normal, né, então a gente já sabe toda essa história da deficiência, mas eu quero abordar com vocês mais esse assunto do deficiente visual. Então, foi preciso os próprios deficientes superar a si mesmos e mostrar à comunidade que muitos precisavam ser mudados. A conscientização dos papéis dos demais protagonistas dessa história precisa ter continuidade. A história não acabou, aliás, a inclusão está apenas começando, pois falta muito para acontecer. Igual eu estou falando para vocês, assim, como estamos no início da inclusão, né, precisamos estar abordando uma criança com baixa visão, né? Porque que os professores não estão todos preparados para estar recebendo esse aluno, nem a escola está preparada, nem os pedagogos. Então a gente tem que estar adaptando a escola, né? O currículo escolar, os professores têm que estar estudando sobre o assunto para estar fazendo uma aula produtiva para que o aluno possa estar aprendendo. Os deficientes precisam dessa continuidade no processo de inclusão que estão vivendo. E mesmo com muito obstáculo e muito atraso, as conquistas continuam acontecendo, assim mantendo muitas esperanças e no que sempre foi o ideal, a existência de uma escola inclusiva, que é o importante desse tema para nós, né? Que é esse processo de inclusão. Daí a gente pode falar um pouquinho aqui que o autor conceituou para nós, né? Da deficiência visual, como qualquer outra deficiência, apareceu na pré-história simultaneamente ao Homo erectus, porém, conforme Mosqueira, 2000, página
11, exatamente como os cegos viveram, não podemos precisar, né? E todas as informações sobre esse homem primitivo são meras especulações. Então a gente não tem como saber ao certo como que eles viveram na pré-história, mas é possível exceção sobre o primeiro retrato da cegueira, né? É uma pintura conservada do Museu Britânico da Arqueologia em Londres, descoberta do Monte Tassali, no deserto do Saara, que retrata um homem talhado em pedra com os olhos fechados. Então, isso foi uma conceituação do autor, né, desse livro, né? Aos poucos a gente vai imaginando e superando a ideia de tudo, qualquer deficiência é um sinal de presença de maus espíritos, que na época eles pensavam que quando a pessoa nascia com deficiência era por causa dos espíritos, né? E quem pudesse aprofundar mais sobre o assunto, de como surgiu, né? Como que foi esse surgimento, né? Dessas pessoas, o que eles passaram nessa época, é bem legal a gente estar trabalhando. Eu vou abordar um pouco com vocês. Então, não é possível ter a compreensão do que o homem em questão é portador ou não de deficiência. Entretanto, por sua postura, é possível fazer uma inferência, né? Ainda pelas características da sociedade do homem das cavernas, supomos que o deficiente visual era pessoas isoladas e tímidas. Muitos antes de Aristóteles e Galeno, poucos indivíduos ditos normais tinham a sensibilidade de perceber e reconhecer o valor das pessoas com deficiências. O grego propunha a chamada paradigmas Espartanos, ou seja, a beleza e a força do corpo. Dedicavam-se à guerra, por isso o corpo físico era valorizado, tanto a estética como a força era perseguida com o objetivo de vida para todos. Eram motivos para que a justiça, né, eliminasse as crianças que nascessem sem potencial esperada pela sociedade na época. A eliminação das crianças deficientes era justificada pelo fato de elas não moldarem o padrão de beleza e força esperado. Isso é uma citação de Bianchetti, 1998, página 29. É bem complicado, né? Porque, apesar que, assim, por mais que na sociedade estamos vivendo na fase de inclusão, tanto escolar, tanto trabalhista, na sociedade como um todo, ainda temos essa parte de discriminação. Então, continuando, eu quero passar algumas informações sobre esse curso de extensão para vocês. Através da oferta desse curso de extensão, né, pela Faculdade Uninter, que será realizado pelos estágios, né, elaborei uma proposta de palestra sobre educandos com deficiência visual na educação inclusiva, abordando a sua aprendizagem e interação desses alunos. Os objetivos que a gente vai poder estar acompanhando, identificar o conceito de como a inclusão de alunos com deficiência visual pode ser satisfatória. Podemos refletir, relacionar com as experiências vividas nas suas interações com familiares também, a gente pode estar abordando isso, né? E usar isso na escola, na sua inclusão e na sociedade. Introduzir o conceito de que eles sofreram discriminação no decorrer do tempo, igual eu falei no início do vídeo, que eu dei uma abordada com vocês. Quem puder pesquisar mais sobre o assunto, porque eu quero falar mais sobre a deficiência visual na escola inclusiva já, né? Mas eu abordei um pouquinho desse assunto da pré-história, né? Como eram tratados deficiências visuais. E com muita luta conseguiram seu espaço na sociedade e ainda estão adquirindo esse espaço. Exemplificar as atividades, né, para crianças com deficiência visual que ajudam na sua inclusão escolar. A justificativa é entender o processo de inclusão da deficiência visual nas escolas e na sociedade, onde a inclusão é responsabilidade de todos. Vamos ter essa programação, que hoje é a abertura, né? Esse primeiro vídeo, ele consta com uma abertura sobre a deficiência visual e suas implicações em educação inclusiva com base bibliográfica, igual eu falei para vocês que eu vou estar usando esse livro, Deficiência Visual, de Carlos Fernando França Mosqueira. Eu vou estar abordando com vocês esse livro.
Depois vamos seguir com a sequência de exemplos e atividades importantes nesse recurso. E falando mais sobre deficiência visual e os tipos de cegueiras que tem, né? Como eu falei para vocês, esse curso de extensão eu vou estar abordando ensino fundamental, que seria para a sala do primeiro ano do ensino fundamental 1, onde as crianças estão sendo alfabetizadas, que vieram da pré-escola, né? E a gente pode estar abordando com eles a parte de alfabetização, a parte de numeral em braille e o alfabeto e né, essa junção toda. Exemplificar como o professor pode trabalhar com deficiência visual na educação inclusiva, né, na sua sala de aula, onde tem um aluno que tem a deficiência visual. A gente vai estar abordando isso com as atividades, algumas atividades eu vou estar podendo ver com vocês aqui. E utilizar o recurso de como podemos interagir, né, como que eles podem interagir dentro da sala de aula com os alunos. Finalizar o ponto de vista sobre os assuntos abordados e as dúvidas no final do curso ou no decorrer, conforme os comentários aqui. E nas aulas também online também a gente pode estar fazendo uma aula de tira dúvidas, né, e conversando mais sobre o assunto, né? E assim vamos estar aprimorando nosso curso de extensão, né? Quem tiver dúvida, eu também aprendo bastante nesses cursos de extensão, porque eu também pesquiso sobre o assunto. E assim vamos estar finalizando, né, esse estágio. Então, nessa referência que eu estou usando do Carlos Fernandes de França Mosqueira, né, vamos falar um pouco sobre a história da deficiência visual, da história da escolar brasileira, né, ver o que o autor está conceituando para nós. Conforme Mazzotta, 2005, página 28, com muitos anos de atraso, nosso imperador Dom Pedro II percebeu principalmente pelos relatos do seu médico confidente, né, que também, né, de um couto, Ferraz, ministro do Império, que o número de deficientes no país era grande. Outro motivo foram as reclamações, né, do próprio deficiente visuais que teria algo, né, que teria que ser feito por eles e por outros com deficiência. Portugal e o restante da Europa já se dedicavam ao ensino, ao atendimento das pessoas especiais. Mesmo sem nada oficialmente organizado para atendimento com essas pessoas, já se supunha que as preocupações eram marcadamente terapêuticas e de início o caminho da discriminação e a consequência de exclusão. No Brasil Imperial, uma lei chamou a atenção, pois foi a primeira citação na história do nosso país que os deficientes são lembrados. O projeto de lei do deputado Cornélio Ferreira França, da província da Bahia, na Assembleia de 1835, faz referência à criação do lugar de professor de primeiras letras do ensino de cegos e surdos mudos na capital do Império, nas capitais da província. Isso é uma citação de Rocha e Gonçalves, 1987. O projeto não foi aprovado, sendo arquivado e por fim, né, do mandato do deputado, e que não se reelegeu. Conforme as palavras de Zanuzzi, 2004, página 10, foram necessárias mais de 22 anos para o início do atendimento na educação. Essa demora na implantação de recursos na educação e na educação especial foi principalmente pela estabilidade econômica do país e também pela ausência da elite nacional, que ainda se encontrava na Europa, principalmente na França. Atrás dos conhecimentos necessários para a complementação dos estudos, o país voltaria a crescer com a influência dos intelectuais, Couto Ferraz, Eusébio Queiroz, entre outros. Então, anos depois, em 12 de setembro de 1854, Dom Pedro II inaugurou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje chamado Instituto Benjamin Constantin, e o IBC. Esse acontecimento foi possível porque Dr. Xavier Siagundi,
médico particular do imperador, percebeu que a filha cega de Adele apresentava atraso na alfabetização. Por não haver nenhum especialista no país, né? A alternativa foi, vamos ver, para a ocasião foi chamar o professor José Alves de Azevedo, o qual estudava na França, na escola de Valentim Huay, a escola de especialidade de cegos mais importante da Europa. Assim ensina Azevedo, que era brasileiro, mais indicado para assumir a função de educar crianças com deficiências. Era tanto, né? Era certo que também, naquela época, já havia preocupações educacionais com os deficientes. A saúde foi apenas uma deficiência, cujo pai tinha influências políticas na corte, porém outros cegos já esperavam essa oportunidade educacional há muito tempo, né? Isso foi uma citação de Rocha Gonçalves, 1987, página 187. Infelizmente, o Dr. José Alves Azevedo, inspirador dessa conquista, morreu prematuramente e não participou da inauguração da escola. Então, da criação do Império Instituto dos Meninos Cegos até a inauguração da segunda escola especializada, todos os ensinos desse tipo se concentravam no Rio de Janeiro, com exceção dos trabalhos voluntários e autodidatas de outros estados. Então, o começo do século XX foi marcado por um tipo de assistencialismo, no qual os asilos e albergues cumpriram a função da escola. A inexistência de projetos consistentes de educação para cegos no Brasil, com exceção, o Instituto, deixa eu pegar o nome de novo aqui para vocês, dos meninos cegos, atrasava ainda mais a integração dos deficientes. Segundo a escola com os cegos foi inaugurada somente em 1926, o Instituto São Rafael em Belo Horizonte, que contribuiu significativamente para a educação de cegos no Brasil. No entanto, a criação de mais uma escola para cegos fomentava a necessidade de se investir e planejar ações nesse setor de educação. Exatamente por essa circunstância, o Instituto São Rafael foi importante para o crescimento da educação naquela região, contribuindo também para a região Nordeste. Descentralizou-se com isso o ensino especializado e novos alunos puderam ter acesso às novas técnicas, com consequência desse movimento. Desse movimento educacional, os cegos conseguiram em 1932 a emancipação política através do direito do voto. E esse foi, quem sabe, a conquista para efetivamente a educação especial iniciar o processo de transformação. Então, vamos tentar fazer um resumo aqui. Para compreender melhor esse percurso, desde a criação da primeira escola de cegos até o dia de hoje, passamos a renomear os motivos reais da fundação, do IBC, que o IBC que é o Instituto Benjamin Constantin, como relatado anteriormente. Foi criado com o objetivo de atender não só cegos do Rio de Janeiro, mas principalmente atender a filha do médico do imperador, também cega, que precisava de recursos especializados. Essa foi a segunda tentativa governacional e a primeira que teve sucesso com resultados práticos. A primeira tentativa frustrada foi a implantação de cadeiras de professores, um projeto de lei que implantaria em nosso país, já naquela época, e o ensino de cegos e surdos por meio de um professor especializado. Depois de inaugurado, o Instituto Benjamin Constantin iniciou o atendimento
as 25 alunos cegos e hoje continua sendo a maior referência na área de deficientes visuais no Brasil. Certo? Eu queria falar com vocês um pouquinho dessa parte, né? Sobre deficientes e tudo mais, pra gente estar agrupando esse assunto, como que foi o início no Brasil. Então, até o século XVIII, as definições sobre deficiência ainda estavam impregnadas com o discurso de misticismo. No século seguinte, as escolas tinham alunos especiais, ou seja, deficientes com disciplinas próprias, como pedagogia de anomalias, pedagogia teratológicas, pedagogia curativa ou terapêutica, pedagogia assistente social, pedagogia imitativa, né? Isso foi uma citação que eu li para vocês agora aqui de Mazzotta, 2005. Constatamos ainda que a vertente médica para a educação dos deficientes, que ainda pode ser encontrada por muitos sem educação nos dias atuais. Daí eu achei legal uma citação também aqui de Zanuzzi, 2004, página 98, contasse as tais leis para a afirmação que, em 1943, o novo regulamento, decreto de 14165, 14166, de 3 de dezembro de 1943, propôs a criação de um centro de difusão de conhecimento científico e pedagógico relacionado com anomalias na visão e prevenção de cegueira. Nota-se aqui que a influência da medicina, pois há uma estrutura administrativa, técnico-pedagógica constituída das relações nas sessões de educação. Ele ensina medicina e prevenção de cegueira, administração, imprensa, braille e a zeladoria. A campanha em torno da educação de cego mencionava, como já se referi, né, a educação junto à reabilitação, implicando sobre a atuação de profissionais na área da saúde e, portanto, a aplicação de suas teorias. Então, isso ratifica que a origem médica de nossas escolas especiais, motivo pela qual as escolas regulares e especiais precisam urgentemente resgatar o seu espaço como proposta pedagógica e não como um braço da medicina. A escola inclusiva, essa que todos sonham, precisa mais do que nunca de uma postura crítica aos seus currículos, precisa também resgatar essa população excluída que permaneceu mais de um século esperando a oportunidade de dialogar e apresentar as suas necessidades e anseio. Então, desde a criação do Instituto Benjamin Constantin, apenas em 1961, temos uma lei, algo que estabelece o direito à educação dos portadores com deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei número 4024, de 1961, nessa mesma época já se havia prevista, né, integrar o deficiente, preferencialmente, dentro do sistema geral de ensino. Então, ao mesmo tempo em que se lhe assegura o tratamento especial por meio de políticas públicas, né, e que 10 anos depois, essa lei número 5.692, de 1971, alterou a LDB de 1961, incentivando o encaminhamento dos alunos especiais para as escolas especiais. Percebe-se aí um retrocesso da implementação, né, da escola inclusiva, né, que ele fala que a criança tem que estar inserida, depois ela volta para escolas especiais. Para compensar esse atraso, o Ministério da Educação, né, do MEC, criou em 1973 um Centro Nacional de Educação Especial, né, o CENESP, por meio do decreto número 72.425, de 3 de julho de 1973, em seu artigo 3º, incisivo 6º, respaldando pela necessidade da integração e da filantropia. O CENESP se tornou, então, o gerenciador de educação especial no Brasil,
né? E as atividades desenvolvidas continuam subordinadas ao MEC, mas as metas de apoio técnico e expansão qualitativa são prioridade do Senesp. Na ocasião, criou um fundo de educação especial, né, de natureza contábil. Além disso, segundo o Mazota 2005, página 92, o MEC formou o atendimento educacional especializado, que tem contrato a nível do primeiro grau, abrangendo cerca de 60% da população escolar dos excepcionais. Então, continuando aqui, né, o conceito do autor. Entretanto, no período da promulgação da Carta, em 1985, o Senesp deixou de existir as funções passadas para a Secretaria de Educação Especial, o SESP, e que foi criada em 1986. Essa manteve as mesmas competências e obrigações daquele, assegurando, entre outras propostas, né, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, principalmente no ensino regular de ensino, na rede regular de ensino. Brasil, 1988, artigo 208, inciso 3º. Isso foi, né, foi promulgado, né, que a educação especial, educacional, tinha que ser preferencialmente rede de ensino regular. Isso que a gente tem que estar vendo, né, e aprimorando para a nossa inclusão. E mais para frente, né, até essa promulgação da Constituição de 1988, pouco mudou em relação às leis e os decretos nacionais no que diz respeito à proteção e ao amparo dos deficientes. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, a Constituição de 1988, estabelece como os objetivos de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Uma citação, Brasil, 1988, artigo 3º, inciso 4º. Além disso, define no seu artigo número 205, a educação com direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, dentro do artigo seguinte, o 206, inciso 1º, reforça ainda mais do que toda a população esperava a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Que daí, né, em 1990, o CESP, com sede no Rio de Janeiro, deixou de existir, passando Brasília a acolher a Secretaria Nacional de Educação Básica, CENEB. Porém, em 1992, o governo Collor foi recriado e permanece hoje cumprindo as obrigações estabelecidas, como apoio técnico e financeiro, capacitação de professores, programa de implantação de salas e recursos multifuncionais e programa de inclusão, né, na educação inclusiva. Então, outra referência que norteia todas as ações de educação especial surgiu em 1994, no encontro de Salamanca, na Espanha. Muitas organizações governamentais e não governamentais reunidas naquela ocasião estabeleceram critérios para que todos os países do mundo investissem em educação inclusiva, né? E esse encontro, consagrando pela tamanha repercussão que obteve e pelo acolhimento da proposta sugerida na ocasião, faltava muitos países, inclusive para o Brasil, uma alerta sobre as necessidades de mudança das escolas regulares e da abertura das escolas públicas ou particulares de inclusão de todos os indivíduos, independente das suas potencialidades e das suas limitações. Por esse motivo, o encontro de Salamanca se consagrou como um marco da educação especial. Apenas com a implementação da educação da LDB, da Lei 9.394 de 1996, houve a evolução
na questão educação inclusiva, inclusive de que todos devem ser assegurados, né, o currículo, os métodos, recursos da organização específico para atender aqueles alunos que não atingiram o nível exigido. Essa lei já previa todas as discussões de estratégia para a elaboração do projeto de inclusão, né? Quase uma década depois do encontro de Salamanca, em 2003, o MEC criou o Programa de Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, visando transformar os sistemas educacionais inclusivos. Promoveu um amplo processo de informação, né? De formação de gestores e educadores no município brasileiro para a garantia de direitos ao acesso de todos à escolarização, à organização de atendimento educacional especializado e à promoção de acessibilidade. Certo? Então, aqui a gente termina essa parte que eu queria falar com vocês sobre a deficiência visual na história escolar brasileira. Esse foi um resuminho passado. E no próximo vamos falar sobre... Então, no próximo vídeo eu quero falar sobre deficiência visual e os conceitos. Bom, até aqui eu acho que deu para entender um pouquinho dessa parte da história da deficiência escolar brasileira, né? Eu falei um pouquinho da história, como surgiu na pré-história também. Eu acho que deu para entender mais ou menos a base. E de quem quiser se aprofundar mais nessa história, para tá vendo mais sobre o assunto, pode pesquisar sobre os temas também para a gente estar discutindo nas aulas online. A referência que eu usei foi esse livro aqui, Deficiência Visual na Escola Inclusiva. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre deficiência visual, os conceitos dela, tá? Que daí a gente vai estar pegando a referência do autor, do Mosqueira. A gente está conceituando aqui com vocês. E teremos também nossas aulas online. Quem tiver interesse, deixa aqui embaixo para mim nos comentários, quem não se inscreveu, né, no curso. E quem puder também deixar seu e-mail também para validação do certificado, também eu agradeço, tá ok? E finalizando esse primeiro vídeo, tá ok? Obrigada, pessoal.